Esse daqui vai ser o seu guia definitivo para você nunca mais errar nas suas prescrições de medicamentos. Eu sou Murilo, sou enfermeiro, atuo em consultório digital e eu estou aqui para ensinar enfermeiros a terem, estruturarem e atuarem em seus consultórios digitais. Nesse vídeo aqui eu quero conversar com você, na verdade eu quero transformar esse vídeo num guia definitivo porque eu recebo muitas perguntas lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue lá, é o mesmo arroba aqui do YouTube, arroba enfermeiro Murilo. E eu quero te ensinar aqui com esse vídeo o jeito certo de fazer uma prescrição. Quero transformar ele num guia definitivo para que suas prescrições nunca mais sejam recusadas nas farmácias e que você consiga ter um trabalho ainda mais fluido com os seus pacientes. Porque muitas vezes a recusa lá do profissional que está na farmácia não é porque vem de um profissional enfermeiro. Tem situações que sim, já aconteceram, já me relataram, já soube de histórias assim, mas tem situações que não, é porque houve um erro e essa pessoa não sabia identificar qual é o motivo ali da recusa, mas ela sabia que estava errada. Então, por segurança dela, ela acabou não aceitando e não sabia como explicar isso. Sempre que houver a recusa de uma prescrição, você pode solicitar por escrito o motivo da recusa dessa prescrição. Peça para os seus pacientes solicitarem o motivo da recusa, porque se for um motivo que não tem relação com a estrutura básica ali de uma prescrição, essa instituição ela está retardando o início de um tratamento de saúde. Isso pode gerar danos sérios para o paciente e por isso que essa instituição ou este profissional ou os dois podem ser penalizados. Então é necessário que se faça dessa forma. Mas na maioria das vezes a grande questão é, será que foi preenchido adequadamente? Então é isso que tem que ser levado em consideração acima de tudo. Lembrando que prescrição de medicamentos é uma das atribuições, medicamentos alopáticos, fitoterápicos, manipulados, suplementações, fórmulas magistrais, independente da via, é uma das atribuições do enfermeiro. O enfermeiro tem uma série de intervenções, é só você abrir lá a classificação de intervenções de enfermagem, a famosa NIC, que a gente utiliza na nossa prática profissional, que você vai ver aproximadamente 600 intervenções de enfermagem. E, dentre todas essas, existe a de prescrição de medicamentos, e aqui no Brasil, com uma autonomia e uma liberdade que a gente já tem desde a década de 80, né, desde 1986, e agora fortalecido pela Resolução 801, que trouxe clareza. Vamos começar então falando da legislação, né? A gente pode fazer isso desde a década de 80, desde 1986, que depois foi regulamentado pelo decreto de 87, e essa prescrição, ela precisa ser pautada, segundo a nossa legislação, em diretrizes clínicas, protocolos ou rotinas de saúde pública ou programas de saúde pública, inseridas nas rotinas onde esse enfermeiro atua, ou seja, na instituição de saúde em que ele atua. Isso é o que está na legislação de 1986 e isso é permitido desde lá. Acontece que com a resolução 801 trouxe a necessidade de ter ali o CNPJ do local onde esse enfermeiro está atuando. E aí muitos enfermeiros ficam com dúvida, eu tenho que ter um CNPJ ou não? Até porque para registrar um consultório dentro do sistema Corém, não precisa de CNPJ, basta o CPF. Ok, vamos entender o porquê que precisa de CNPJ na prescrição e na inscrição do consultório no conselho não está necessitando. Primeiro, para redução de custos. Segundo, para permitir a atuação profissional do enfermeiro de maneira mais fácil, principalmente em início de carreira. Mas, lá na legislação de 1986, fala que nós precisamos estar vinculados a uma instituição de saúde. Logo, o CNPJ é para atender esta descrição da lei. Então, quando a resolução traz a obrigatoriedade de CNPJ, é porque existe aqui no Brasil o que a gente chama de pirâmide de Kelsen, que é a hierarquia das normas jurídicas aqui no Brasil. Uma lei, ela tem um poder maior e a resolução vai só trazer uma clareza sobre a lei. Ela não pode ir para além da lei, porque se ela for além da lei, outras instituições podem derrubar essa resolução. E a nossa resolução, do jeito que ela está hoje, ela não consegue ser derrubada, porque ela está só descrevendo o que já está na legislação lá de 1986. Ou seja, nós podemos sim prescrever desde que tenhamos um CNPJ. E leia-se instituição de saúde como o seu consultório, por exemplo, a sua clínica. Não precisa ser a clínica ou consultório ou hospital de alguém. Você pode ter o seu ambiente de trabalho registrado no seu nome, com o seu CNPJ e colocar ele ali, que é como eu faço aqui. Quando eu vou fazer uma prescrição, eu coloco o meu CNPJ e não coloco CNPJ de ninguém, porque não há essa necessidade. Então é importante que se tenha essa clareza aqui. E aí então, como fazer essa prescrição? Primeiro de tudo, precisa ter a identificação do prescritor, ou seja, do enfermeiro, e precisa ter também a identificação da empresa, do CNPJ, que pode ser a empresa desse enfermeiro. No caso, o consultório. E depois, a gente tem que fazer a identificação do paciente.
respeitando cada um dos itens ali. A grande dúvida que sempre aparece para mim era sobre o CNPJ. Então, eu preciso, então, incluir o CNPJ? Sim, precisa. Se não tiver, ou vai passar por sorte, porque a pessoa não conferiu, ou se não tiver e a pessoa souber disso, ela não vai deixar passar a prescrição, porque, segundo regulamentação, precisa desse CNPJ. Depois, vai para o medicamento e a posologia. Qual a posologia das medicações? Estão todas em protocolos, PCDTs, manuais, cadernos de atenção básica e, entre outros documentos, diretrizes clínicas públicas que respaldam a prescrição de uma série de medicações. Veja bem, é a prescrição e não a transcrição, como alguns outros profissionais falam. E por que não é transcrição e é prescrição? Porque para prescrever, eu devo, na verdade, fazer uma avaliação clínica, ainda que siga um protocolo. E para transcrever, eu só copio o que está na transcrição, na verdade, na prescrição anterior. Então, o enfermeiro, quando ele vai atender alguém, ele precisa avaliar clinicamente e, mesmo que esteja seguindo um protocolo, ele precisa pensar e avaliar e chegar em uma decisão clínica, tomar uma decisão para chegar no resultado ali da prescrição medicamentosa. Diferente de uma transcrição que só repete o que está na prescrição, que é o caso, por exemplo, de unidades básicas de saúde, onde há uma renovação automática de receitas. Isso é só uma transcrição que pode ser feita em até 6 meses seguidos, né? Depois solicita-se uma nova avaliação médica. Então é necessário que se olhe para este aspecto aqui para não misturar as coisas. O enfermeiro sim prescreve porque ele pensa clinicamente e toma uma decisão clínica. Nós temos competências para isso, não precisamos atuar de forma especializada. O enfermeiro generalista já tem uma formação consolidada que confere a ele a habilidade para fazer essa conduta, para ter essa conduta na sua atuação profissional. O enfermeiro não tem segurança? Aí sim é recomendado que ele primeiro estude para adquirir essa segurança. Ele pode fazer uma pós-graduação, formações livres, entre outros caminhos para ele desenvolver essa habilidade, caso ele sinta que não tem essa habilidade aqui. Ainda em relação ao medicamento, é importante a gente lembrar que no ato de prescrição não podemos prescrever marcas em específico. Prescrevemos o princípio ativo daquela medicação. Podemos prescrever também a dosagem daquele princípio ativo conforme protocolos que descrevem o fluxograma daquela atividade. Mas não podemos, e isso dificilmente vai ser aceito, se colocarmos ali uma marca em específico. Precisamos prescrever o princípio ativo. A posologia, ela deve seguir o protocolo. Então, essa atividade de fazer dosagem e posologia, ela precisa estar dentro dos protocolos. E é importante eu falar quando se fala de protocolos, porque também tem uma dúvida muito grande entre os enfermeiros. Eu preciso, então, pegar esses protocolos de saúde pública e criar o meu e depois mandar para o Corém aprovar? Não. O que você vai fazer? Você primeiro vai pegar todos esses protocolos que vão embasar a sua prática profissional e ali você vai fazer o seu protocolo para constar, quando não houver, para constar o raciocínio clínico do enfermeiro. Então, qual é o raciocínio clínico do enfermeiro? Quais diagnósticos de enfermagem que levam ao ato de prescrição nesta questão patológica aqui? Quais são as intervenções possíveis? Quais são os resultados esperados e indicadores possíveis que vão levar o paciente a receber essa prescrição e, ao receber essa prescrição, chegar naquele resultado esperado. Então, o enfermeiro tem que criar um protocolo baseado na ciência da enfermagem e, como anexo, ele pode inserir os protocolos, por exemplo, de saúde pública, ou diretrizes clínicas, ou manuais, ou PCDTs, enfim, uma série aí de documentos que já respaldam a gente. Murilo, mas então a gente vai prescrever poucas medicações? Gente, se você for procurar, existe protocolo para quase todas as patologias em que o enfermeiro tem autonomia para atuar. 80% das demandas de saúde, o enfermeiro consegue dar conta. E por isso que 80% dessas demandas têm protocolos específicos. Se você já domina esses protocolos, você já resolve muito do trabalho que você precisa resolver e intervir na saúde da população. Ou seja, você resolve o problema de muita gente sem ela precisar ser encaminhada para especialidades ou para condutas mais complexas para a resolução daquele caso em específico. Agora é importante descrever aqui que toda prescrição ela só vai existir dentro de um processo de enfermagem. Então você tem que pensar clinicamente em relação a um processo de enfermagem e por que que, pensando clinicamente, aquela prescrição faz sentido. Senão você vai estar atuando de maneira irregular. O enfermeiro precisa do processo de enfermagem para justificar as suas condutas. Ah, Murilo, que atuação mais presa e limitada é essa? Não é. Todo profissional da saúde ele precisa respaldar em seus registros clínicos o porquê que ele toma atitude A e não atitude B. Parece
parece uma atuação restrita, mas na verdade é a nossa segurança jurídica e a segurança clínica e jurídica dos nossos pacientes também. Isso sim vai conferir ainda mais liberdade e autonomia para esse profissional, uma vez que ele vai atuar sempre dentro dos limites e dos parâmetros éticos e legais da profissão. É importante destacar também aqui que quando você for prescrever manipulados, é importante você solicitar um exame para que a prescrição de manipulados também tenha um respaldo para além dos sinais clínicos. Os sinais clínicos, em grande parte, são suficientes, mas quando você solicita um exame, ele tende a ser ainda mais assertivo, objetivo e gerar resultados ainda mais expressivos para os seus pacientes e, consequentemente, para você, porque quanto mais o nosso paciente alcança resultados, mais satisfeito ele vai ficando e vai indicando você para outras pessoas, pensando que aqui eu também explico formas de você captar pacientes, se projetar profissionalmente e crescer de forma ética, segura e responsável dentro da nossa profissão. Agora, uma questão que eu sempre recebo também. Murilo, sou servidora pública, não posso ter CNPJ. O que eu faço? Você pode ter uma sociedade com alguém. Então, você pode ser sócia para poder abrir o seu CNPJ. Agora, me parece que a partir de julho ou agosto, eu não sei direito, e também não vou me aprofundar, mas parece que autônomos também poderão ter CNPJ. É uma espécie de tributação específica para poder, então, ter algum controle ali. Eu não sei direito como vai funcionar, mas você pode dar uma olhada nestes aspectos, porque pode ser que te auxilie de alguma forma. Além disso, eu recebo outras perguntas, como por exemplo, Murilo, eu não quero abrir o meu CNPJ. Ok, você pode então se vincular, até porque abrir um CNPJ tem um custo de abertura do CNPJ e tem um custo do contador também, né? Então você pode se associar a uma instituição que vende esse tipo de trabalho, que é vender o endereço fiscal, então algum coworking de saúde, alguma clínica, porque no fim das contas, o que conta aqui é a rastreabilidade daquele documento, e por isso que o CNPJ é tão importante. E mesmo que o Corém não solicite o seu CNPJ no começo, ele vai ser necessário para o ato de prescrição, justamente por conta da rastreabilidade. Murilo, eu estou fazendo uma prescrição manual, preciso de uma assinatura digital nele? Não. Se você for fazer em consultório digital, que é como eu atuo e ensino enfermeiros a atuarem, por conta do risco baixo, do custo baixo e da chance de dar certo mais elevada, no caso de consultórios físicos, onde você vai prescrever manualmente, não precisa, ainda que seja impressa, não precisa da assinatura digital, até porque não tem como conferir, porque não vai ter um QR Code ali. O que vai acontecer? Você pode, então, fazer uma assinatura manual, carimbar e deixar ali o seu WhatsApp, seu telefone, para contato, caso o farmacêutico sinta necessidade de ligar para você. É necessário, então, referenciar todos os manuais e protocolos. Não dá para deixar a prescrição sem manual e sem protocolo. O farmacêutico, ele pode sim conferir o protocolo, caso ele deseje, então vai demorar um pouco mais ali no atendimento. Nunca aconteceu isso com paciente nenhum meu, mas pode ser que aconteça. E aí, se acontecer, saiba que ele só está verificando a viabilidade, a validade ali daquele protocolo, para que ele não dispense uma medicação se ele estiver inseguro em relação a essa dispensação. Inclusive, vou deixar aqui embaixo, existe um manual, eu vou deixar o link desse manual, que foi feito entre o Corém São Paulo e o CRF de São Paulo também. Eles fizeram um manual em conjunto para trazer orientações para enfermeiros e farmacêuticos sobre o ato de prescrição de medicamentos por estes profissionais e a dispensação por farmacêuticos em ambiente farmacêutico. Então, o vídeo de hoje era para trazer essa clareza do que precisa conter, do que não precisa conter, mas basicamente você precisa deixar tudo isso claro. Lembrando que dentro da prescrição, princípio ativo, via de administração, dosagem e esquema de uso daquela medicação. Lembrando que, para eu prescrever uma medicação, muito provavelmente, principalmente as medicações alopáticas, muito provavelmente precisaríamos também fazer o raciocínio clínico para diagnóstico nosológico protocolar. Então, você precisa ter um diagnóstico nosológico como condição associada ao diagnóstico de enfermagem. Então, pense nisso na hora de elaborar aí o seu plano de cuidados, o seu processo de enfermagem do seu paciente para que você esteja dentro da legislação de maneira integral. O vídeo de hoje era isso, se fez sentido para você, deixe seu like, deixe seu comentário, a sua dúvida, eu vou responder assim que possível, compartilhe com outros colegas enfermeiros e a gente se vê então no nosso próximo vídeo na próxima semana.